pegue a palavra de Deus, pegue nas mãos a Bíblia Sagrada e hoje eu quero trazer para a nossa meditação as palavras de Jesus. Abra já, vamos começar aqui, sem muita introdução, as palavras de Jesus no Evangelho de São João, o quarto dos 4 evangelhos, no capítulo 5. São João, capítulo 5, do versículo 16, e eu pretendo chegar até o versículo de número 25. João, capítulo 5, do verso 16 até o verso 25. Para nós que pregamos o Evangelho, é uma alegria podermos falar do nosso Mestre, do nosso Salvador e também replicar, retransmitir aquilo que Ele ensinou. Os meus colegas pastores da graça das outras denominações jamais errarão se pregarem as palavras de Jesus. E para mim é até emocionante, porque todas as vezes que eu medito em Jesus, que eu medito naquilo que Ele fez, naquilo que Ele disse que é, naquilo que Ele disse que opera, para mim é maravilhoso. Eu sei que são as palavras dEle, Ele que disse de si, sou caminho, verdade e vida. De modo que quando nós anunciamos Jesus, quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos anunciando um caminho que todos podem trilhar. Nós estamos anunciando uma verdade, ou a verdade que é inominável, não há palavras para descrevê-la, e uma vida, uma proposta de uma vida. Aqui, Jesus tinha curado um paralítico. 38 anos aquele homem estivera paralítico. Os religiosos não gostaram e começaram a acusar Jesus. Falar porque Jesus curou no sábado aquele homem e que Jesus estava quebrando o sábado. Você percebe que a religião sempre se ofende com a simplicidade de Jesus. Está lá um homem no templo, num dia de sábado, e Jesus cura aquele homem. Os religiosos, os sabatistas deveriam ficar felizes. Não concorda comigo? Olha que milagre bonito. Eles deviam até fazer propaganda de Jesus. Venham, pessoal, porque aqui no templo agora Jesus tem vindo aqui, pode ser no sábado, na segunda, na sexta, ele está curando as pessoas, mas eles não gostaram. E aí nós lemos que por esta causa, verso 16, pela causa de Jesus ter curado o paralítico, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Olha que situação. Incomodava o religioso ou os religiosos que Jesus efetuasse as curas, a libertação, as obras de Deus no dia de sábado. Aí Jesus fez uma declaração, eu já quero que essa seja a primeira lição no teu coração, não importa quem você seja, qual seja a sua situação. E Jesus lhe disse, ou lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Dia 1º de maio é o dia do trabalhador. E isso é maravilhoso, Jesus está nos revelando. O Pai, Deus, trabalha até agora. Ele trabalhou desde sempre, desde que o mundo é mundo. Trabalhou quando criou os céus, a terra, quando nos criou. E Ele continua trabalhando. O Cristo, Filho de Deus, está hoje também trabalhando, conforme Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E qual é o trabalho de Deus? É salvação. A salvação é um trabalho de Deus, é um trabalho do Espírito Santo. Jesus nos ensinou que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você estamos sob este trabalhar de Deus para a salvação. Eu vejo todos os dias na minha vida. Sou pastor. Todos os dias. Hoje foi mais um desse dia que eu vi a obra da salvação acontecendo em mim. As orações que eu fiz nessa manhã, as minhas confissões, o meu pedido para que eu continue sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, é o indício
do trabalho de Deus. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Jesus disse, e o Espírito Santo também trabalha. Jesus é médico. Jesus é médico. Escreve isso. Jesus é médico. Ele é o médico dos médicos. E se ele trabalha, eu posso entender e crer que ele me cura. Ele te cura. Qual a sua enfermidade? Qual a sua doença? Qual a dor que você sofre? Ela é física, ela é emocional, ela é espiritual, ela é traumática, ela tem a ver com incidentes, com fatos tristes do seu passado? Ou é algo do teu caráter, da tua índole, dentro de você? Ele é médico para curar todas as enfermidades. Hoje pode ser o dia da sua cura, hoje pode ser o dia da sua libertação. Por quê? Porque Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O carpinteiro de Nazaré, o sábio construtor de todas as coisas, te ajuda a construir sua vida, edificar sua casa, sua família, seu casamento. Ponha a mão na massa, como está escrito, como se diz junto com Jesus, arregace as mangas, vá à luta. Você faliu, você é empresário me assistindo agora, as coisas estão indo mal na sua empresa, Jesus trabalha até agora e Ele pode lhe ajudar. Não se esqueça que Ele é o carpinteiro, Ele é mestre, Ele é perito em construir as coisas com excelência. Por isso, aquela palavra continuou incomodando os judeus. Os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Deus é Pai de Jesus e é o nosso Pai também. E assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos tem enviado também. E vivemos essa vida com a mesma autoridade do Cristo. E isso escandaliza os religiosos, é claro que escandaliza. Mas essa é a verdade do Evangelho. Jesus não se abateu e não se abate por tradições religiosas, por levante dos religiosos. Então ele prossegue dizendo, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer alguma coisa se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho faz igualmente. Isso para nós é uma lição. Como que a gente procede na vida? A exemplo de Jesus, vamos aprender com Deus. Deixa a religião de lado. Olha, com toda franqueza eu digo para você, todas essas coisas, essas bagagens, esses fardos pesados da religião, das liturgias, dos ritos, cansativos, repetitivos, abandona tudo isso. Venha viver uma vida simples no Evangelho. Venha ler as Escrituras. Venha aprender conosco como nós estamos ensinando a Bíblia Sagrada. Leia a sua Bíblia na sua casa. Reúna sua esposa, os seus filhos, sua família. Leiam a palavra de Deus e vocês terão os olhos abertos, iluminados para verem o que o Pai fez, o que o Pai faz. E copiem como que Deus opera, como Deus trabalha, como Deus se move, como Deus age. E Ele vai dar a vocês olhos espirituais para enxergarem. É uma experiência tão maravilhosa quando os nossos olhos são iluminados e nós conseguimos enxergar pela fé o Pai. E dizer como Jesus, de nós mesmos não podemos fazer coisa alguma. Por exemplo, eu sou um pastor. De mim mesmo eu não posso coisa alguma. Mas eu vou às Escrituras. Eu leio a minha Bíblia, eu leio os Evangelhos, eu leio as palavras de Jesus. E aí eu começo a copiar o Senhor. É o que Ele disse. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Mais uma vez eu me dirijo aos meus colegas pastores. Queremos sucesso no ministério? Seja lá o que for sucesso no ministério, a gente não precisa copiar ninguém, é só olharmos para Jesus. Se nós
fizermos igualmente o que Jesus fez, pregarmos como ele pregou, ensinar como ele ensinou, andar como ele andou, agir como ele agiu, tratar as pessoas como ele tratou, levantar obreiros como ele levantou, nós seremos muito bem-sucedidos. Aquela vida de oração que ele tinha, aquela maneira como ele conduzia seus cultos, as reuniões, os milagres que aconteciam. Louvado seja Deus, é isso que nós precisamos. Por quê? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Se nós formos amados e amáveis a Deus, Ele vai nos revelar, Ele vai nos mostrar como Ele opera, como Ele age, como Ele se move, como Ele se manifesta, e nós saberemos como agir na nossa vida. Ele lhe mostrará maiores obras do que és, para que vos maravilheis. Como Deus conduziria a sua empresa, meu colega empresário? Peça para Deus te ensinar a gerir. Imagine, Deus estabeleceu essa perfeição do macro, do cosmo, do universo. Os astros têm suas órbitas. Deus estabeleceu com sabedoria o corpo humano, maravilhoso corpo humano, incompreensível, funcionamento de todo o organismo do corpo humano, com tudo com perfeição, desde a concepção, do dia da vida ao dia da morte, tudo no corpo humano é maravilhoso. Olha como que Deus gere tudo isso, como Deus estabeleceu as leis, as regras. É só a gente olhar para Ele. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aí Jesus entra numa seara para a qual nós devemos atentar, a honra que nós devemos dar a Jesus. Dentro do que Ele está propondo, como eu honro Jesus? Quando eu passo a viver como Ele. Querido irmão, querida irmã, meus amigos e amigas, você que está assiduamente, todos os dias aqui comigo, você que está me assistindo pela primeira vez, aprenda com Jesus. Honre o Filho de Deus, vivendo uma vida genuína na presença dEle. E aí, para terminar, tivesse eu mais tempo, me estenderia um pouco mais. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, que é o que eu estou dando a palavra de Jesus para você, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora chegou, esse é o dia, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus está trabalhando junto com o Pai. E se você ouvir a voz dele nesta manhã, tudo que está morto na sua vida, casamento, família, finanças, sua vida espiritual, se você ouvir a voz de Jesus, você vai ter vida. Não a voz do pastor, a voz de Jesus. A voz de Jesus que fala e que ecoa no seu coração. E então, você terá a verdadeira vida. Amém?